nós vamos meditar a respeito daquele que todo mundo fala, paciência de Jó. Não é verdade? Paciência de Jó. O Jó ele é conhecido muito pela paciência. Mas, se você observar bem a palavra de Deus, nós veremos que Jó tem muitos exemplos práticos para a nossa vida. Exemplos preciosos que nós podemos pegar, trazê-los para o nosso dia a dia, praticá-los, porque certamente vamos honrar, vamos glorificar, vamos bendizer o nome santo de Deus, se assim observarmos os preceitos que Jó cultivava na sua vida. Além da paciência, Jó tinha outras qualidades. O seu amor, o seu carinho, o seu zelo para com o Todo-Poderoso. O seu carinho para com o Senhor movia aquele coração de uma forma intensa, de uma forma grande, de uma forma poderosa, a ponto de não medir as consequências, porém está fazendo todas as coisas para que o Senhor fosse honrado, para que o Senhor fosse glorificado. Esse homem viveu, ninguém sabe ao certo, alguns dizem que há 4.000 anos atrás, outros um pouco mais. Na verdade, a palavra de Deus não deixa-nos claro qual foi a época em que ele esteve sobre a face da terra. Mas o certo é que ele esteve sobre a face da terra. E ele residiu naquela região próxima a Israel, ali na Arábia, naquelas regiões ali, era o local onde estava Uz, onde ele morava. E foi um homem, queridos, que soube experimentar a graça do Senhor. Num tempo que não tinha um pastor para orientá-lo, num tempo que não tinha um profeta para orientá-lo, não tinha alguém instruído para falar, Jó, haja dessa forma, faça assim ou daquele jeito, mas ele tinha o Senhor que dava a direção. E seus passos, amados, ficaram registrados para que nós pudéssemos observá-los e praticá-los em nosso dia a dia, para que sejamos tal qual Jó, vencedor, tal qual Jó, um homem de comunhão íntima com o Criador, um homem temente ao Todo-Poderoso, e que tenhamos, como dizem no popular, a paciência de Jó também. Amém? Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Jó capítulo 1, versículos 1 até o 5. Jó capítulo 1, versículos 1 até o 5. Jó encontra-se praticamente no meio da Bíblia. Você pode abrir a Bíblia no meio aí. Ele está um pouquinho antes do meio da Bíblia. Super fácil de achar. Jó capítulo 1, versículos 1 até o 15. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, nós te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia, e queremos que nessa noite teu Espírito fale conosco, venha nos trazer a revelação da palavra, para que nós possamos nos aperfeiçoar, para melhor te servir, para melhor te honrar. Oh Deus, fale conosco nessa noite, age, Senhor, manifesta a tua glória em nossas vidas, é o que nós pedimos em nome do teu Filho Jesus, amém, Senhor. Jó capítulo 1, versículos 1 até o 5, nos diz a palavra: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 carneiros, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de 7 dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número deles. Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém? Queridos, nesse pequeno texto, logo no início do livro de Jó, nos primeiros 5 versículos, quando nós lemos um pouco mais detidamente, com mais atenção, quando você não lê com aquela pressa, quando você para refletir um pouco, nós veremos lições que são fundamentais para que nós possamos ter uma vida feliz com o nosso Senhor.
para que nós possamos ser prósperos em nosso caminho, para que você tenha a alegria de estar na presença do Rei, na presença do Todo-Poderoso, para que você tenha o teu coração queimando na presença do Mestre. E isto, amados, só é possível quando nós colocamos em práticas orientações tal qual estas que Jó nos passa. E eu quero chamar-lhes a atenção para o primeiro tópico: Jó como exemplo de um homem íntegro e reto. Veja, diz a palavra, Jó íntegro e reto. Amados, a integridade nós precisamos cultivar em nosso coração, mas muitas vezes nós não sabemos muito bem o que é integridade. O que é isto, amados? Integridade é o ato de sermos corretos, de sermos justos, irrepreensíveis em nossas ações. Isto é integridade. E Jó diz a palavra que ele era um homem íntegro na sua jornada, na sua caminhada. Tudo quanto ele fazia, fazia com retidão. Ele fazia de uma forma que era irrepreensível. E nós, queridos, para vencermos nessa vida e possuirmos uma comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso, a integridade, ela precisa estar cravada dentro de nosso coração. É preciso sermos pessoas íntegras, pessoas que sejam irrepreensíveis em nossos atos, mas que possam olhar para nós e nos apontar pelas nossas qualidades de honestidade, de integridade, de pessoa boa, de pessoa que honra a palavra, de pessoa que não tem nada para que as pessoas possam apontar, alguém que seja realmente irrepreensível diante dos olhos da sociedade. Amados, essa é uma qualidade do servo de Deus. O servo do Senhor, ele precisa ser irrepreensível, ele precisa ser íntegro, porque nós não podemos dar espaço para que fale do nosso pecado, para que fale das nossas ações, mas se falarem, que falem porque somos servos do Senhor, porque somos tomados pelo Espírito Santo de Deus, porque não devemos abrir de forma alguma em nossas vidas, de forma alguma, irmãos, espaço para o pecado, nem para ações que desonrem o Senhor no nosso dia a dia. Amados, a integridade era uma qualidade na vida de Jó. Era um homem íntegro, era um homem reto. Isto mostra, queridos, que é possível sermos felizes e termos comunhão e vivermos bem sobre a face da terra, fazendo aquilo que é correto. Temos ouvido muito em que as pessoas falam que é necessário agir de forma errada, é preciso um jeitinho brasileiro e outras coisas mais para que nós possamos ter sucesso. A Bíblia diz que Jó era um homem extremamente rico, bem sucedido na vida, porém era marcado pela integridade. E nós podemos também alcançar essa prosperidade, alcançar essa vitória, mesmo sendo servos do Senhor e cheios do Espírito Santo de Deus. Amados, em todas as coisas, nós precisamos viver o Senhor de forma leal. É preciso que haja lealdade ao Criador. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Precisamos abraçar a causa de Cristo. Precisamos abraçar o Todo-Poderoso com todas as nossas forças, com todo o nosso ser. Nós precisamos dar o sangue pelo Todo-Poderoso, igreja. Precisamos dar o sangue para que a glória do Senhor se manifeste na nossa vida. E Jó, irmãos, por ser um homem que observava os princípios de Deus, nós vemos que ele era um homem determinado em seguir os padrões que o Senhor os havia dado, ou havia dado. Ele era um homem determinado e ele colocava em prática a vontade do Senhor, sem se importar com as demais situações. Nós precisamos, irmãos, olhar para essa qualidade de Jó e vivermos a integridade, vivermos a verdade do Todo-Poderoso. Amém, igreja? Sejamos, portanto, homens, mulheres íntegros diante do Senhor, pessoas retas, pessoas que não têm o que falar. Se falarem é porque somos servos do Senhor. Mas que nós não tenhamos e que nós não venhamos dar motivos para que possam difamar o nosso nome e o nome daquele que nós servimos, que é o Todo-Poderoso. E seguindo o texto diz a palavra: Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ouça,
Outro exemplo que Jó nos deixa, outro exemplo poderoso, profundo, maravilhoso que nos é deixado. Jó era um homem temente a Deus, era um homem temente ao Senhor. Até que ponto, irmãos, nós somos tementes ao Todo-Poderoso? Até que ponto? Mas o que é ser temente? Temente, irmãos, é reverenciar o Senhor, é respeitá-lo, é amá-lo. Amém? E quando nós somos tementes ao Senhor, implica em odiar o mal, em detestarmos o mal, em abandonarmos o mal e vivermos a verdade do eterno a cada instante, a cada minuto. É impossível, irmãos, sermos tementes ao Senhor se nós gostamos do pecado e andamos de mãos dadas com Ele. Impossível, queridos. Como temer ao Senhor se nós o desobedecemos, se nós o desonramos com nossos atos e ações? Nós precisamos, queridos, observar os atos, observar a vida deste homem que deixou como exemplo a necessidade de sermos pessoas tementes, que respeite o Criador de uma forma profunda. Mas ainda, irmãos, o fato de sermos tementes ao Todo-Poderoso, ela produz em nosso coração algo interessante. Quando nós tememos o Senhor, nós nos desviamos do mal. O que é desviar? Desviar é você não seguir no mesmo caminho, é você dar uma volta, é você pegar um atalho. Nós precisamos desviar do mal, igreja. Desviar do mal. Se nós sabemos, irmãos, que determinada ação há de produzir pecado na nossa vida, nós temos que nos desviar do mal. Nós temos que deixar, temos que abandonar. Se o nosso caminho tem como final a morte eterna, nós temos que nos desviar do mal, mas abraçarmos o Senhor e nos deixarmos mover por Ele. E isso, irmãos, é fruto do temor ao Senhor, é fruto do respeito ao Todo-Poderoso. Quando nós amamos o Senhor acima de todas as coisas, os frutos que produziremos, os atos que serão comuns às nossas vidas, serão os frutos do Espírito Santo de Deus. Amém? Os frutos do Espírito Santo de Deus, eles precisam ser naturais na nossa vida. É necessário que sejam naturais, amados. Nós não precisamos forçar para produzirmos os frutos do Espírito Santo, mas eles precisam jorrar da nossa vida de uma forma natural. Haja vista que aquele que habita em nosso coração é o Senhor, é o Todo-Poderoso. Somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. E se somos movidos pelo Espírito Santo de Deus, como é que as nossas ações serão más? Como é que os nossos frutos serão maus? E eu quero chamar-lhes a atenção para o engano, irmãos. Chamar-lhes a atenção para o engano. Nós temos visto que muitos acham que não tem nada a ver um tanto de coisa. Mas eu quero falar para você que toda forma de atos pecaminosos, de atos errados, te afasta de Deus. Seja você uma pessoa magnífica, maravilhosa, bondosa, extraordinária. Mas se você está no pecado, longe do Senhor você está. Não se deixe enganar, não se deixe enganar. Qualquer sorte de pecado te afasta do Senhor. Qualquer sorte de pecado quebra a tua comunhão com o Todo-Poderoso. Mas seja como Jó, seja uma mulher temente, seja um homem temente, seja um jovem temente ao Criador. Viva de forma, irmãos, que o Senhor seja reverenciado em teus atos, reverenciado em tuas ações, que você possa respeitar a vontade do Eterno, respeitar aquilo que Deus quer. É isso que Deus quer para as nossas vidas, amados. Nós não podemos de forma alguma curtir o pecado, porque o pecado é gostoso, porque o pecado é legal. Não, nós não podemos. Na nossa vida não tem lugar para estas coisas. Não tem lugar. Mas, amados, seguindo ainda na leitura do texto, nós vemos que Jó, o homem conhecido pela paciência, mas também, queridos, ele foi bem sucedido na sua vida. Diz a palavra que foi um homem rico, foi um homem que possuía muitos bens, era um homem respeitado em toda aquela região, era um homem que as pessoas conheciam e o tinham como referência de pessoa boa. Talvez você não seja rico como Jó, difícil ser, não é verdade? Ele tinha, por exemplo, 7.000 ovelhas
3.000 camelos, 500 juntas de bois, 1.000 bois. Tinha 1.000 bois, 500 jumentas e tinha um número muito grande de servidores. Nesse caso, escravos mesmo. Tinha um número muito grande de escravos. Era uma pessoa muito rica, muito rica. Mas a riqueza, os bens que ele tinha, não permitiu, aliás, ele não permitiu que isso subisse à sua cabeça, que isso roubasse a sua comunhão com o Criador. E muitas vezes nós não temos 1.000 cabeças de bois, nós não temos. Nós temos coisas mínimas, coisas pequenas, e nós permitimos que essas coisas pequenas subam à nossa cabeça e que tomem o lugar do Senhor na nossa vida. Precisamos vigiar, igreja, vigiar. Eu não sei qual é a tua riqueza, o que é precioso para você, se são os bens materiais, se é a tua vaidade, o teu orgulho, enfim, a tua soberba, ou outra coisa qualquer, o que é precioso para você. Muitas vezes a tua riqueza é o pecado, por incrível que pareça. Muitas vezes, amados, a riqueza de alguém é o pecado, porque ele tem prazer no pecado, e ele não abre mão do pecado de forma alguma, porque o pecado satisfaz a sua vida. Mas eu quero afirmar para vocês, que Jó não se deixou contaminar pela riqueza, e nós não podemos nos deixar contaminar pelas coisas desta terra, por aquilo que nós temos, ou aquilo que nós almejamos na nossa vida. Que tudo, amados, que nós façamos seja para honrar, para glorificar, para bendizer, para exaltar o nome santo de Deus. Se um dia você vier a possuir 1.000 cabeças de boi, que seja para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Que seja para a honra e para a glória do Senhor. Tudo, amados, que nós temos nessa vida é para honrar, é para exaltar, é para glorificar o Criador. Talvez você não tenha isso tudo, mas tem coisas pequenas que são preciosas para você. É a tua riqueza. Mas eu quero afirmar que a nossa maior riqueza é servir o Criador com todas as nossas forças. Sirva o Criador. Amados, Jó, ele é um exemplo de humildade, um exemplo de humildade. Mesmo sendo um homem extremamente rico, mas ele mostra-se como humilde. Um homem que amou o Senhor acima de todas as coisas. Um homem que tinha prazer em servir ao Criador. Um homem que tinha prazer em servir ao Todo-Poderoso. No Salmo capítulo 37, versículo 25 diz: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Queridos, não é preciso ficarmos loucos buscando a riqueza. Não. Se você tiver o Senhor na tua vida, talvez você não será rico como Jó, mas você terá o suficiente para viver em paz, para viver em paz. O suficiente para viver em paz. A nossa maior riqueza, irmãos, certamente é a paz que o Senhor pode nos proporcionar. É a paz. Eu conheci pessoas muito servas do Senhor, fiéis ao Todo-Poderoso, que morreram sem ter uma bicicleta para andar, mas eram felizes. Você sentava e conversava com essa pessoa, e você via a presença do Senhor na vida dela. Sabe por quê, queridos? Os seus olhos não estavam nessa terra, mas estava na terra celestial, estava na pátria celestial, estava no Rei, no Criador, no Senhor. E é assim que nós precisamos viver, olhando para o Todo-Poderoso, porque a nossa alegria será completa, porque o Senhor é o nosso amparo, o Senhor é aquele que nos guarda. Ainda Mateus capítulo 6, versículo 8, Jesus diz: porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Amém? Mas por que o texto muitas vezes não se aplicam? Parece que não dá certo na vida da gente. Você olha para esse texto, parece que Deus não age. Parece que as coisas não se encaixam. Você já parou para perguntar quem é que está errado? Se é o Cristo, se é o Espírito, se é Deus,
ou se é você que não cumpre a vontade do Senhor. Irmãos, para que nós possamos receber as bênçãos de Deus, é necessário que sejamos íntegros, tementes ao Senhor, cheios do Espírito Santo de Deus, movidos pelo Espírito Santo do Senhor. Mas só que todas essas ações eram visíveis na vida de Jó. Era visível. Quando nós lemos, por exemplo, o versículo 5, ouça o que diz o versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. O que é que Jó fazia? Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos. Nós temos uma dificuldade em servir ao Senhor. Nós temos uma dificuldade. Jó fazia isto porque ele tinha prazer em Deus. Porque a sua vida era tomada pelo Espírito Santo. A sua alegria, o seu prazer, o seu contentamento estava no Senhor, mesmo possuindo os bens que a terra poderia oferecer. Mas diz a palavra que a alegria dele estava em servir o Criador. E diz a palavra, irmãos, que Jó levantava-se pelas madrugadas para buscar o Senhor em favor dos seus filhos. Buscar o Senhor não por ele, mas em favor dos seus filhos. E ali ele fazia holocaustos. Levava animais para serem queimados para a honra e para a glória do Senhor. Jó viveu antes de Cristo Jesus, uma época muito anterior ao nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. E naqueles dias, para agradar-se ao Senhor, era comum os holocaustos. Aqueles que podiam, levavam um boi, levavam um carneiro ou outros animais, e estes eram sacrificados e queimados no altar para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. E quando nós lemos, por exemplo, Salomão, quando tomou posse, você verá que a fila do holocausto de Salomão dava aproximadamente 120 quilômetros. De animais, um atrás do outro. Daqui a São Mateus. E ele sacrificou para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Jó, que viveu muito antes de Salomão, ele sabia de como agradar o Senhor. Nós precisamos saber como agradar o Senhor, como satisfazer, irmãos, como trazer alegria ao coração do Todo-Poderoso, porque o Senhor quer alegrar-se na tua vida, o Senhor quer alegrar-se com você, mas muitas vezes, irmãos, nós não fazemos nada para que haja alegria do Senhor em nosso favor, amém? Nós não fazemos nada, irmãos. Já pensou, queridos, se vivêssemos nos dias de Jó? Todos nós teríamos que levar animais para o holocausto, sacrificar animais. Hoje nós temos o sacrifício de Cristo Jesus, que encerrou todas essas ações, amados. Mas eu preciso ainda oferecer o meu sacrifício ao Senhor. Eu tenho que ter em mente que Deus quer o meu sacrifício, que Deus quer que você sacrifique, mas só que o sacrifício hoje não é mais a ovelha, não é mais o carneiro, não é mais o boi ou a ave. O Senhor quer é o teu coração, igreja. O Senhor quer a tua vida no altar. O Senhor quer a tua vida no altar. Jó levantava-se às 4 horas da manhã, e nós temos dificuldades em estar diante do Senhor nas horas que são até convenientes. Olha a nossa dificuldade em estar nos cultos, a nossa dificuldade em orar, a nossa dificuldade em ler a palavra. E nós queremos, amados, receber a bênção do Senhor. Como, amados? Como? Ah, mas Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericórdia. Sim, Deus é. Mas nunca esqueça que Ele também é justiça. Nunca esqueça.
E o interessante, irmãos, que o amor do Senhor não pode fazê-lo injusto. Não pode. A justiça está acima do amor. As ações do Senhor estão alicerçadas na sua justiça. E a justiça está em fazermos a vontade dEle. E se assim agirmos, estaremos de bem com Ele. Dentro do seu contexto, dentro da sua vontade, dentro daquilo que Ele quer de cada um de nós. Irmãos, a palavra de Cristo muitas vezes parece dura, não é verdade? Parece dura, mas realmente é, gente. A palavra do Senhor não é água com açúcar. Servir o Todo-Poderoso não é festa. Não, não é. Servir o Todo-Poderoso é abdicação, é dedicação, é consagração, é doação, é sacrifício, é holocausto, igreja. Porque se não for assim, nós não vamos conseguir ver aquilo que Ele tem para conosco, que Ele tem preparado para cada um de nós. É assim que está na palavra, irmãos. Nós temos visto um evangelho hoje, muito comum pregado por aí, um evangelho mentiroso, que facilita tudo, que mudou a palavra. Mas a palavra não foi mudada por Cristo, pelo homem sim, mas por Cristo não. A palavra é a mesma. Oh, amados, não nos esqueçamos da justiça do Senhor. Necessário é lembrarmos do amor de Cristo, sim, porque Ele nos amou com todas as suas forças, a ponto de derramar seu sangue em nosso favor. Mas nós não devemos nos esquecer jamais da justiça do Senhor. Não podemos esquecer, igreja, não podemos esquecer. Irmãos, nós precisamos criar em nosso coração a voluntariedade em servir o Criador. Quando você olha para Jó, ele não tinha essa obrigação. Ele fazia porque ele compreendia que era necessário fazer algo pelos seus filhos, pela sua própria vida. Mas ele não era ordenado por alguém. Ele fazia de forma voluntária, porque ele amava o Criador. Precisamos amar o Criador, igreja. Precisamos amar o Criador. Amar o Criador ao ponto de movermos, ao ponto de sairmos, ao ponto de deixarmos o Espírito Santo explodir a nossa vida. Explodir a nossa vida, gente. Oh, meu Deus, misericórdia. Queridos, é mais sério do que parece. Mas parece que a gente não entende a seriedade da palavra. Parece que nós não compreendemos. Parece que nós estamos anestesiados. Estamos anestesiados, irmãos. A palavra entra pelo ouvido e sai pelo outro, como se fosse apenas um favor estar numa igreja, um favor estar servindo ao Todo-Poderoso. Mas eu quero dizer para você que é obrigação daqueles que querem ir para os céus. É obrigação, gente. E isso não vai mudar. Não vai, igreja. É assim hoje, será daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, se houver mundo, será dessa forma, não vai mudar. O Senhor quer compromisso, irmãos, compromisso. E a Igreja Missão Vivos, ela prega compromisso com o Senhor. Ela prega compromisso. Porque nós temos convicção, se pregarmos o evangelho diferente e se fizermos afirmação diferente, o Senhor arrancará a minha cabeça e me mandará para o inferno. E eu não quero ir para o inferno. E também não quero perder minha cabeça. Irmãos, é a justiça do Senhor. E a palavra diz que os falsos profetas, esses arcarão com as consequências. E eu não quero ser falso profeta. E a palavra que a igreja prega é a palavra de arrependimento, de uma volta para o Senhor, de um compromisso real com o Todo-Poderoso. Mas não serei eu que vou levá-los para os céus. Não serei eu. Se fosse, era beleza, eu ia fechar a montanha e levava todo mundo. Glórias a Deus. Mas é você, através de Jesus, que acessará os céus. Amém? O que eu posso falar é indicar o caminho para vocês.
É mais uma vez encher a vossa paciência com essa palavra. Isso que eu posso fazer por vocês. Mas tem que deixar a palavra entrar no coração, igreja. Tem que deixar. Não deixe para depois de amanhã. Não deixe. Amém? Jó tinha prazer em adorar o Criador. Ele levantava às 4 horas. E ali acendia com certeza a fogueira. Sacrificava o animal. Fazia todos os rituais. E queimava aquele animal para a honra e para a glória do Senhor. Nós temos feito isso? Nós temos feito, amados? Como é o nosso holocausto? O que é que nós temos oferecido como sacrifício para o Senhor? Pensa nisso, igreja. Pensa. Não é palavra de julgamento, porque não cabe a mim julgar ninguém. Mas é uma palavra de alerta. Tal qual João Batista alertava o povo da sua época. Amém? E nós vemos, irmãos, que Jó, que viveu há mais de 4.000 anos atrás, que não teve um pastor para falar-lhe, não teve um profeta para aparecer ali, mas na verdade ele foi profeta. Ele teve comunhão com o Todo-Poderoso. Foi um homem íntegro diante do Senhor, um homem íntegro, coração lavado, cheio da graça. Foi um homem que temeu. Foi um homem que temeu, respeitou, reverenciou o Senhor com toda a sua vida. Vemos ainda que os bens que ele possuía, os seus sonhos, não o afastou da presença do Eterno. E poderíamos falar a respeito da sua vida após esse ponto, das dificuldades pelas quais ele passou, mas ele resistiu, porque o amor que ele tinha para com o Senhor era maior do que a sua própria vida, do que a sua própria saúde. Mas não é o nosso objetivo hoje. Vemos ainda, irmãos, que Jó, ele tinha prazer em adorar o Criador. Tinha prazer em estar na presença de Deus. Que nós possamos, irmãos, trazer esses exemplos para dentro do nosso coração. Cultivá-los na nossa vida. Para que o Senhor olhe para nós, como olhou para Jó, a ponto de falar para Satanás: vai, prova, toca, arranca o que ele tem. Só não toca na vida dele, mas no restante tens total liberdade. E Satanás foi e destruiu tudo quanto Jó tinha, inclusive a saúde, a família, tudo quanto tinha. Mas esse homem que era íntegro, temente, que adorava o Senhor nas madrugadas, não abriu a sua boca para reclamar do Senhor. Mas um dia ele disse: nu eu vim, nu voltarei. Amém? O que importava para ele era Deus no coração, era o Senhor no coração. Que nós tenhamos a mesma visão e vivamos essa verdade do Eterno a cada instante da nossa vida, para a honra e para a glória dele próprio. Amém? Vamos colocar de pé para nós orarmos nesse momento. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós louvamos por esta palavra, Senhor Jesus, porque ela veio do teu céu, ela veio do teu coração para esta igreja. E queremos clamar, meu Deus, que ela fique gravada na vida destes. Para que hoje, Senhor, no decorrer dessa noite, possam meditar, possam refletir, para ver se estão vivendo a tua verdade, se estão em comunhão contigo, se estão de acordo com aquilo que tu queres. Ó Espírito Santo, nós te louvamos por todas as coisas e pedimos que tu venha estar conosco a cada instante, a cada minuto. É o que nós clamamos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Mensagem número 590.